O que foi um ponto negativo nesse trimestre, na tua leitura? Então, eu não esperava ter saído tanta gente tão rápido. Eu vejo muito mais pessoas saindo do que entrando, entendeu? Tipo assim, esse negócio de não parar a gente tem algum problema, sabe? E eu volto a falar, vocês não sabem resolver o problema. E vocês querem ir para uma guerra com a mesma arma que vocês iam há 7 anos, vocês vão há 7 anos. Você mandou um áudio para mim, posso ouvir o áudio aqui? Não, não ouve não. Não, eu ouvi aqui. Melhor você ouvir sozinho. Ele é freelance, PJ. Isso. E ele tá com um contrato trabalhando aqui? Não. Não tá. E o outro que é CLT, você fez o processo? Com ele não fiz o processo. E qual é a probabilidade dele ficar na empresa? Sabe? Mas ele fez o teste? Não, ele não fez o teste. Tem um alinhamento de expectativa dos próximos 3 meses com ele? Não fiz ainda. Eles vão sair de novo. E vai ficar sempre no mesmo problema. Não vai mudar. Mas você não estava aqui. Não Você me tinha ligou? como eu te acionar. Você me ligou? Não, mas eu sabia onde você estava. Eu sabia na correria que você estava. Eu estava te acompanhando. Eu falei assim, cara, eu não vou incomodar, ajudar com isso. Assim, ó, se eu não quisesse me incomodar, eu não tinha entrado aqui. Aí eu vou precisar que você seja cagueta. Eu vou precisar que você me conte. Porque eu vou, a partir de hoje, assumir a direção financeira administrativa da empresa. Entendeu? Então Entendi. você vai responder a mim. E aí eu dei parabéns porque ela conseguiu, pela primeira vez em 7 anos, montar... Nunca tinha feito. Nunca tinha feito, né? Conseguiu montar Verdade. o estabelecimento das metas. Muito bom. Fala Incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do CV Real. Um reality na prática, organizando uma empresa para que ela dependa cada vez menos dos donos e, obviamente, não pare de crescer, mas ficando cada vez pelo menos mais leve através da organização. Meu nome é Judá Donai e no episódio de hoje vai acontecer uma parada muito doida. Por quê? Fechamos o primeiro trimestre da empresa. Oficialmente, no ano passado de 2024, tudo que a gente teve de episódio do reality foi eu fazendo análise de dados para ver em que status estava a empresa. Então não tinha sistema implantado, não tinha painel de gestão à vista, não tinha painel de gestão à vista da produção, o processo de contratação não existia. Só que mais doido do que isso é que agora os números, a gente começou a melhorar eles, né? A gente começou a enxergar, registrar para poder fazer análise. E hoje eu vou entrevistar os colaboradores, pelo menos os que sobraram, né? A gente teve a perda aí do Edivaldo, que vocês conhecem o Edivaldo aí dos últimos episódios, mas o que a gente vai fazer junto é fazer uma leitura de quem ficou dentro da empresa, da leitura da própria Cristina e depois eu vou dar o meu feedback mais pautado em dados. E, inclusive no episódio de hoje eu vou olhar linha a linha as despesas e receitas da empresa, quero achar problema, quero achar falha, quero achar... Porque de fato, cara, tem coisas que a gente está deixando de pagar, essa tomada de decisão tem ficado na mão da Cristina e infelizmente, cara, a Cristina e o Wellington, eles sabem operar a empresa, mas eles não sabem gerir o negócio. E esse é o meu papel e eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Então o meu papel hoje vai ser olhar realmente a linha e provar que infelizmente eles ainda não têm essa competência de tomar decisão financeira, investimento, até porque eu fiquei sabendo que até a parte de RH mesmo, da forma como contrataram outras pessoas, já está fora do padrão que a gente implantou. Então, fica aquela dor de cabeça. Tem que crescer a empresa no faturamento, tem que pagar as dívidas e tem que treinar os meus sócios. Não está sendo fácil, são 3 meses aí, mas tá bom, tem 9 meses pela frente e é para isso que eu estou aqui, mostrando para vocês, inclusive no CV Real, como organizar uma empresa e fazer ela ter mais valor de mercado, sujando a mão de tinta aqui. Tamo junto e bora para mais um episódio de CV Real. Bom, rapidinho, você está gostando desse episódio do CV Real? Então presta atenção. Você não precisa esperar o reality acabar para você organizar a tua empresa. Cara, foi um trimestre. Eu tenho certeza absoluta que você pegou uma ferramenta aqui, um insight ali. Só que, cara, são 4 a 5 horas que eu gravo de conteúdo para você pegar aqui apenas 20, 30, 40 minutos de episódio. Imagina só se você já pudesse ter acesso a toda a metodologia que eu vou implantar durante esse ano para que você possa já ir colocando em prática na sua empresa aquilo que realmente está mais tirando seu sono agora. Então clica na descrição desse vídeo agora e se inscreve e conheça a formação de gestores, a única formação para gestores de gráfica e comunicação visual do Brasil com reconhecimento pelo MEC. Fechado? Continua no episódio, mas já clica aí, preenche e fala com o meu time. Valeu! Brunão, seguinte, cara. Sim. Fechamos um trimestre, oficialmente é o primeiro trimestre aí que eu tô junto com vocês. Obviamente a empresa começou na segunda quinzena, então foi dali para frente que eu peguei, mas a gente tem os números de fevereiro, tem os números de março da empresa, mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, velho.
que aconteceu aí nessas últimas semanas, nos meses, o que tu sentiu, o que tá dando certo, o que não tá? Então, assim, eu ainda sou um pouco meio pessimista, né, a respeito de tudo, mas teve bastante mudança, né? Quem desistiu no caminho desistiu, saiu. Tivemos a última saída agora do Edivaldo também, né? Então... E como é que você viu a saída do Edivaldo? Qual que foi a tua leitura, assim? Então, a princípio, eu esperava que ele sairia, porque ele já havia falando muito tempo que ele ia sair e tal, mas eu não esperava nesse momento agora, que tá difícil a contratação, né? Tanto para ajudante quanto para montagem. Tá meio complicado, assim. O pessoal vem, às vezes faz entrevista, quem tá vindo não tá ficando muito tempo. E por que você acha que a galera não fica? Cara, eu acho que assim, como a gente tá nesse processo de mudança, a gente tá numa pegada bem forte. Que sentido, assim? Me traduz o que é uma pegada bem forte. Horário de trabalho que tá... Às vezes extrapola um pouco, né? Muita hora extra. Sim. Mas não tem como escapar. Tem que ter um esforço inicial ali pra gente estar podendo entregar o serviço, né? Que ainda assim, às vezes, está sendo entregue com atraso. Então, nesse sentido, assim, da pessoa entrar e de cara e pegar essa carga horária mais pesada, às vezes um trabalho mais forte na rua, às vezes nem parar para almoçar, só comer e ali já seguir, o pessoal assusta, né? De início, sim. Mas eu acredito que é tudo um processo para mudança. O que foi um ponto negativo nesse trimestre, na tua leitura? Então, eu não esperava ter saído tanta gente tão rápido. Por exemplo, ó, eu fiz um mês agora aqui. Um mês e uns dias, quase um mês e meio, né? E eu vejo muito mais pessoas saindo do que entrando, entendeu? Tipo assim, esse negócio de não parar gente, tipo, tem algum problema, sabe? Não parar ninguém. E o que você acredita ser esse problema? Se você fosse São vários, fazer um diagnóstico, fala aí. Porque, por exemplo, se eu fosse contratada para trabalhar na produção, por exemplo, eu já não ficaria, tipo assim, porque no primeiro dia, aqui eles fazem muito hora extra. Eu entendo que é porque tem muito trabalho para entregar. Só que então, eu acho assim, se tem uma baixa, e eu sei também que a empresa precisa faturar, né, para bater a meta. Só que, tipo assim, é uma grande demanda de trabalho para entregar para pouca gente. Falta assim, de organização, muita hora extra. Falta organização, as pessoas entram aqui, não sabem onde estão, o que tem que fazer. A pessoa nem é treinada, já vai pra rua trabalhar, tipo, faz muita hora extra. Cara, isso é muito cansativo falando como funcionário, sabe? Eu esperava, tipo, ter contratações, aí se adequando aos poucos para essa carga horária. Parece que só saiu gente, só saiu, né? Não entrou ainda ninguém que ficou assim, definitivamente, para poder estar trabalhando e ajudando a gente. Você preferia ter ficado com as pessoas que tinham, por exemplo? É porque, assim, às vezes, quando não tem ninguém, até o que não rende faz falta, né? Então, eu vejo mais esse lado, assim. Eu preferia estar substituindo as pessoas, trocando, do que perder tudo de uma vez. E a gente acabou perdendo tudo de uma vez. Vou fazer uma pergunta agora que ela preciso de verdade mesmo, assim, ó. Por exemplo, você acha que o David era um cara com os valores certos para trabalhar na empresa? Pessoa que tipo teria mais o DNA. Eu via ele assim, mas ele é bem organizado, mas para trabalhar assim na mão de obra ali, tipo na produção mesmo, eu não via ele tanto para ali. Talvez para cuidar de um almoxerifado, uma organização mais assim, seria um cara bom. Agora para produção mesmo assim, ele era meio devagar assim, né? Não tinha. Você sabe quanto que a empresa vendeu em janeiro? Não sei. Fevereiro? Também não. Eu vou te dar um dado só para você poder ter noção. E até eu vou trabalhar isso com o Wellington e com a Cristina, que eu preciso primeiro trabalhar na cabeça deles. Sim. Para poder mostrar para você. Mas janeiro vendeu 74 mil. Não era um valor que tinha sido vendido. Não, vendeu 74. Venda é tipo pedidos que foram tirados em janeiro. Sim. Fevereiro, depois de tudo que foi feito, foi 235 mil de venda. Diferença grande. É 3 vezes mais. É mais do que o triplo, de um mês para o outro com gestão aplicada. Sim. E aí o que acontece quando você aumenta o faturamento? Tem que aumentar a mão de obra, né? Exatamente, tem que aumentar a mão de obra, a produção. Então assim, não é só saiu, é que saiu a pessoa e aumentou a demanda. Você entende? E o problema é que nesse meio tempo a gente não teve uma evolução da mesma velocidade da Cristina e do Wellington na gestão do dia a dia. Sim. Eles não souberam, eles não sabem lidar com essa gestão, eles sabem fazer como eles faziam antes. E do jeito que fazia antes, trouxe a empresa até aqui. Então entra uma jornada de ter que
explicar para eles, ensinar eles, por exemplo, processo de contratação. O David veio através de um processo de contratação. O David é um cara que eu contrataria para minha empresa. Sim. Você é um cara que eu contrataria para qualquer outra empresa que eu tenho. Você entende? Sim. Por conta dos valores, por ser pessoas que têm o DNA correto. Uhum. O problema é que eles, quando foram fazer a contratação, a Cristina ela não tem o conhecimento de fazer uma leitura, por exemplo, de perfil comportamental. Tanto que foi uma das coisas que aconteceu aqui. O Wellington queria mandar o David embora porque ele não queria fazer, não podia fazer hora extra avisada em cima da hora. Sim. Só que na prática ele Então, falou, não, eu posso aí. ir, só que eu preciso que vocês me avisem com antecedência. E por regra, quem tem que avisar o colaborador que vai ter hora extra é o gestor. E o Wellington não tem esse tato ainda, entendeu? Isso acontece muito, porque o pessoal entra já na pegada. Às vezes no primeiro dia o cara tá fazendo hora extra. Exato. Mas o que você viu que deu certo também nesse trimestre? Eu te falei do dado de faturamento da empresa, de venda da empresa, de receita gerada, porque é a diferença da gestão aplicada e quando ela não tem. Entendeu? Uhum. O que você vê assim que melhorou, que mudou, que ficou mais leve? Assim, em termos de organização de serviço, de estar produzindo aqui, a gente ficou com os quadros, tudo, a gente ficou tipo, mais bem informado, né? Eu vi que entrou mais informação tanto nas ordens de serviço, quanto conversando com eles, mais dados de material. E isso aí facilita bastante também na hora de estar produzindo. Daí a gente não precisa estar indo perguntar tanto. Isso aí deu uma melhorada boa também. Quanto tempo você acha que gasta para montar o cronograma da semana ali? O cronograma da semana? Em todos os painéis? Umas 2 horas? Na minha visão, umas 2 horas. É umas 2 horas do gestor para dar clareza para todo mundo da empresa. Sim. Aí agora fica todo mundo passar a semana inteira batendo cabeça porque não sabe o que tem que priorizar. Na verdade, como passa aqui por mim tudo, aí eu sei onde tá. Beleza, tá você sabe, mas né? ele não sabe. Aí A eu própria tenho que Cristina não encaminhar. sabe, porque eu perguntei para ela onde é que estava o Wellington, ela falou assim, lógico que ele não está aqui. Eu falei, tá, eu não sei, né, mas basicamente ela também não sabe, não soube me falar nem que horas que ele ia voltar para cá e se ele ia voltar, entendeu? Às vezes acho que falta um pouco de conversa entre todos, assim. Mas daí pra isso tá aí não é para ter alinhando. conversa, isso é para estar no painel, Aham. entendeu? Não, mas final eu falo do assim, dia atualizar. a conversa nesse sentido, sentar ali e montar. E daí já Vocês estão vamos tá sentando ciente durante de- o dia, uma vez por dia, no começo do dia, fazendo um overview, olhando geral o que tem pro dia ou não? Não. Às vezes aqui, Isso. não sentando, né? Para eu e a Cristina e o Wellington de pé aqui com as ordens, e daí a gente se alinha. A gente Mas vai isso conversando e acontece se todo alinhando. dia de manhã? Acontece. A maior dificuldade, velho, é cultura. Não adianta. É colocar na cabeça das pessoas como se comportar. Porque mesmo que a gente tenha até já implantado um processo, entregado um checklist, a gente viu que dá certo, mas daí esbarra na gestão, a gestão do negócio, a cultura do negócio. O que é cultura? É aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, entendeu? E é isso que a gente precisa lapidar dia após dia e é a parte trabalhosa mesmo. Queria te ouvir aí, qual que é a tua leitura, assim, se tu fosse falar para alguém sobre o que aconteceu nesses últimos 3 meses, obviamente fazendo uma comparação Ah, sim, claro. com o que era antes, né? Não com o que a gente quer, porque o que a gente quer a gente está construindo. Isso. O que eu tenho a dizer é assim, é visível a diferença em tudo, em tudo. Por mais que ainda a gente olhe e vê que tem um caminho longo, mas é como você disse, em relação ao que era. Então, muita coisa mudou. Mas em relação a processo, a olhar o serviço, o próprio financeiro, assim, a gente vê mudança, porque a gente tem uma clareza do que tem que ser feito agora, sabe? E é isso. Assim, mas tem, nossa, Vou te ajudar, tem então. melhorado muito. Vamos separar Faz por partes. perguntas. O que tu viu assim que mudou no financeiro na tua leitura? Que não tinha antes, que agora tem, que... Agora eu sei, pelo menos, eu tenho as metas. Agora eu sei olhar uma meta, eu sei se eu já me preocupo, se eu não me preocupo, né? Se eu já arranco os cabelos. Então, assim, eu sei agora o que eu tenho que fazer. Não sei ainda o que eu tenho que fazer, mas assim, como que eu vou dizer? Eu tenho números que eu sei o que eu tenho que É o indicador alcançar. do tanque de combustível no carro, se você tem que parar para abastecer ou não. Sim, é isso. Tá. Né? Na produção, assim, qual foi tua leitura do que mudou, o que... A gente teve perda de muita gente, Nossa, né? Como é que você todo vê essa mundo. perda de... como é que você vê essa perda? Todo mundo não, tem a Gabi ainda e não, tem é o Bruno. verdade. Quem eu falei que não ia sair tá aí. Tá, é verdade, foi isso mesmo. Aí eu vejo Você assim lembra disso? Lembro. Eu falei exatamente, Lembro, quem ia sair eu lembro e eu disso. mandei alguém embora? Não.
Não precisamos, né? Não precisamos Porque mandar as pessoas ninguém. desalinham, é leitura cultural. Mas assim, qual que é a tua leitura sobre isso? A minha leitura sobre isso é assim, que o pessoal que saiu, eles estavam acostumados a fazer do jeito que bem entendia, porque não tinha uma supervisão, não tinha um posicionamento, né? Não tinha cobrança, sabe? E quando o negócio começou a estreitar, começou a apertar, viu que não ia dar conta, né? Viu que a cultura estava... Porque cultura a gente não é da noite para o dia, né? Mas assim, viu que estava mudando. E daí eu acredito que não aguentaram mesmo, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta sobre o David. Tu acha que ele era uma pessoa que tinha do nosso DNA ou não? Não para produção, mas para a parte administrativa, eu acredito que ele fosse ia ser bom, sim. Um Neilton? Não. Com relação à parte comercial, agora falando assim, de vendas, de atendimento, de dados, de formalização, de clareza, qual que é a tua leitura do comercial? Nossa, como eu fazia tudo errado, né? Tudo errado mesmo, assim, sem... O que tu vê assim, meu Deus? Era simplesmente fazia e deixava o cliente... Né? Agora não, agora eu... Da mesma maneira que eu gosto de ser tratado, quando eu estou comprando alguma coisa, eles também querem ser assim. Eles querem atenção, eles querem, como é que fala? Que você se preocupe de fato com ele, que você pergunte para ele, ó, isso, aquilo, que você dê ideias, sabe? E tem cliente também que não está nem aí com nada, e daí a gente perde tempo, às vezes, com esse cliente que só quer... Ou seja, eu estou aprendendo a ver que nem todo cliente é bom, nem todo cliente a gente deve manter, sabe? E a saída da Natius, como era? Porque eu imagino assim, que para vocês a única saída de manter o faturamento que tinha era atendendo a Natius e viajando para cima e para baixo, né? Sim. Vocês ficaram com medo na hora que eu falei que era para parar de atender para ir para fora e viajar ou não? Como é que foi isso? Judá, eu vou falar por mim. Eu tive dois impactos. O primeiro foi um susto, né? Eu falei, uau, e agora? Mas o segundo, eu lembrei que isso já era algo que o senhor tinha me falado, que não era pra gente viajar para longe. E você veio só com essa confirmação, na verdade. Então era hora de parar, sabe? Se você não para por bem, você para. É decisão ou condição, é isso, né? É isso. E o que tu espera, Cristina, assim, ó, no próximo trimestre? O que você espera que se tornasse verdade, que acontecesse na empresa? Eu sei que é difícil você falar o quê, porque você nem sabe o que precisaria ser feito para arrumar os problemas que tem hoje, senão você estava fazendo já nos últimos 7 anos, né? É isso. Mas assim, o que você esperaria que você já tem conhecimento, que você já viu, já visualizou? O que você gostaria que se tornasse verdade de abril, maio e junho? Eu queria parar de pagar incêndio, sabe? Sempre estar com o alerta ligado. Não que eu queira aposentar, assim, já. Não é isso, mas assim... Até porque não ia dar ainda, né? Só para te avisar que não vai dar. Não vai dar certo ainda? Não, ainda Puxa não. vida, tá. Mas enfim... 5 anos ainda. Tá. Depende do tamanho da dívida e do quanto a gente consegue gerar de novo para pagar ela. Vai dar certo. Então vai ser isso. Não, então assim, eu queria só parar de pagar, de apagar incêndio, sabe? Eu sonho que vai chegar aquela hora que os processos é algo assim rotineiro, que eu não vou sofrer, não vai quebrar tanto a minha cabeça mais para fazer, entende? Você lembra que você, pro mês de março, você conseguiu estabelecer a meta, não conseguiu? Amém, foi. Até pra gente mostrar, me lembra depois, de mostrar quando ela... Deixa eu dar pra filmar agora rapidinho aqui, mas ela mandou pra mim no privado. O que eu perguntei pra ela, né? Ela mandou o custo fixo, eu perguntei quanto que deu de custo fixo no mês de fevereiro. Aí deu 48 mil. Aí eu falei, então monta agora, reajusta as metas e me reenvia aqui. Aí ela foi lá e estabeleceu a meta aqui, né? Não dá para dar zoom, mas ela pegou o custo fixo, montou a meta de recebimento, de venda e de orçamento. E daí ela até comemorou aqui, eu acho que eu fiz certinho. Aí eu perguntei para ela quais indicadores ela usou como base, né? De ciclo financeiro, de recebimento, de taxa de conversão. E aí eu dei parabéns porque ela conseguiu pela primeira vez em 7 anos montar... Nunca tinha feito. Nunca tinha feito, né? Conseguiu montar o estabelecimento das metas. Muito bom. E aí você me mandou ali o painel no fechamento do mês. Sim. Bateu a meta? Não bati a meta, de nada, nem de orçamento. Ficou faltando 2 mil de orçamento para bater a meta. Se você tivesse que explicar para alguém o porquê que você não bateu a meta, como é que você explicaria?
Nossa, ajudar. Pra falar bem a verdade, nem eu tenho certeza ainda porque eu não bati a meta. Mas o que você acha, assim, se tivesse que falar hoje para alguém? Eu acho que é talvez porque talvez eu não tenha feito follow-up. Follow-up é uma... Né? Assim, correto ainda, né? Não tenha batido de fato em cima, porque é aquilo, né? A gente só faz, parece quando a água bate na bunda. Ou isso vai aparecer. Vai, mas tá bom. Tá. Né? Porque que nem em fevereiro, fechamos, na segunda semana a gente já tinha batido meta, né? Praticamente. Falei, uau, então... E agora, assim, eu ainda acho que não estou muito... Talvez não esteja sabendo fazer direito isso, sabe? E também pela... Mas aí também, porque eu não sei o que fazer às vezes, porque quando o cliente não me atende, porque eu ligo, mas ele não me atende. Eu chamo no WhatsApp, ele não me responde. Eu tenho vontade de ir lá, onde ele tá, né? Falar assim, cara, custa você me responder? Você mandou um áudio para mim, posso ouvir o áudio aqui? Não ouve não. Não, eu vou ouvir aqui. Melhor você ouvir sozinho. Não, eu deixei para ouvir aqui porque do jeito que você tava hoje nervosa, eu falei, eu vou ouvir lá, porque daí o pessoal precisa saber. Não. Ai, eu fico chateada com as coisas. Judá, falta de gestão financeira, pedi pra mandar boleto, as coisas pra mim não mandaram, não chegou pra previsionar, entendeu? Então não foi previsionado, não foi porque não chegou, não tinha como previsionar uma coisa que não tava ali, sabe? O que a Cristina tá falando aqui é sobre o boleto de pagamento da agência, tá? Eu vou pegar isso aqui como um exemplo, tá? Eu assinei um contrato de pagar, por exemplo, o meu livro, certo? Eu tô escrevendo o meu livro lá. Quando eu fechei o contrato e assinei o contrato, eu assumi um contas a pagar, certo? Então, como eu assumi um contas a pagar, eu lanço no meu contas a pagar. Sim. Porque eu tenho um contrato, eu já tenho esse documento. E daí, no caso da Stend ou de qualquer outro fornecedor, a gente não pode jogar para o lado de lá e sim puxar para o nosso lado. Pô, se eu assumir um compromisso, eu preciso me programar para esse compromisso e tem que ir para o meu custo fixo. Você entendeu? Então, o que é mais perfeito ainda, que é um cenário que provavelmente vai ser verdade ou no segundo semestre ou só para 2026, é a gente ter um orçamento anual. Sim. Então, o que esse orçamento anual vai falar? Pô, a gente vai investir em viagens externas, por exemplo, somente X mil reais. A gente vai investir em estrutura física apenas X mil reais. Por quê? A maioria das pessoas não tem um orçamento, a maioria das empresas. Sim. Não, apareceu uma oportunidade, eu vou pegar a oportunidade. Cara, isso está previsto. Não. Porque quando você tem uma oportunidade e ela não está prevista e você abraça ela, você está abrindo mão de rentabilidade do negócio, de lucro. E quando a gente abre mão de rentabilidade, a gente vai pagar por isso. Às vezes tendo que pegar um dinheiro que vai custar caro para nós também, tá? Mas o que você acompanha, você vê daí o que está sendo pago. Não tem importância. Olha, Judá, é muito fácil falar, de verdade, é muito fácil falar. Cara, eu não paro um minuto, o Wellington não para um minuto. Ficamos sem pessoal. Semana foi sem pessoal. Assim, tenho trabalhado às vezes até 10 horas da noite, fazendo orçamento, revisando o que pode melhorar, assistindo vídeo e fazendo isso. O Wellington trabalhando lá, a semana inteira, meia-noite, 1h da manhã chegando em casa. Por quê? Porque a gente tá trabalhando. A culpa não é sua, não tô falando que a culpa é de ninguém. Mas assim, nós estamos fazendo. O que eu quero que entenda é que a culpa também não é nossa. Nesse momento, porque a gente tá se esforçando, a gente tá fazendo, só que não tem o que fazer. Eu não tenho gente lá pra ajudar, sabe? Inclusive hoje ajudar. Inclusive eu até ia falar, não, eu não queria, mas ó, eu vou. Ai, nada. Contei até 10. Uma vez por semana, toda semana ia vir alguém aqui pra ajudar a gente com o PCP, com as coisas, com a organização de trabalho. Cadê? Até hoje não apareceu. Ninguém veio. Não, mas dá o suporte, é só ligar. Cara, tem coisa que assim, que sem ser presencial fica difícil, sabe? Ali ajudar, entende? Que só assistir às vezes um vídeo e colocar. É o que a gente tem feito, a gente trabalha no final de semana, eu entro no domingo pra ver como que nós vamos instalar, o que nós vamos fazer, o que cada um vai fazer. E é isso que a gente tem feito, sabe? Nós não estamos fazendo diferente do que está sendo falado pra fazer. É isso. Tanto aqui pra você ver que acontece. Até hoje não chegou. Faz quanto tempo que foi falado que ia fechar esse serviço? E até hoje não chegou nem nota, nem boleto, nem nada. Mas eu entendi o que você falou. Porque eu faço isso com todas as outras contas. Mas é que esse daí... Não tô querendo me isentar da responsabilidade, nada. Eu sabia que tinha tanto até que eu ficava assim, quanto que vai vir, né? Nota, boleto, não sei o quê. Não, tranquilo. Houve uma falha no processo da própria agência, né? Eles são responsáveis por isso, de fato, né? Eu mandei advertência para eles sobre isso mesmo, porque foi uma falha interna do financeiro. Sim. Mas o que eu quero puxar aqui, né? Uau. Vamos pegar eu não tinha ouvido esses teus áudios, então vamos trabalhar em cima deles. O que a gente ofereceu de PCP, eu acho que isso você tem que trazer para o Wellington, para vocês não estarem desalinhados,
é que a gente não vai vir fazer PCP da empresa. Sim. A gente nunca prometeu vir aqui e fazer planejamento e controle da produção da empresa. Isso não está no cronograma. O que está eu tenho um time que trabalha para mim, que vai fazer o PCP de ferramenta, das tarefas que vocês têm para fazer, de passar para vocês os acessos do que tem que estudar e de dar suporte de forma reativa ao que vocês têm de dúvidas. Então, quando você chega aqui para mim, vamos falar, eu fui para São Paulo acho que dia 16 e fiquei, né, as 2 semanas de março sem vir e a gente está agora dia 1º de abril retomando, né? Eu não recebi nenhuma ligação sua. Tu entendeu? Eu não recebi um feedback do tipo assim, Judá, a gente está aqui trabalhando 10 horas e eu volto a falar, vocês não sabem resolver o problema. E vocês querem ir para uma guerra com a mesma arma que vocês vão há 7 anos. Você falar para mim assim, Judá, nós estamos trabalhando adoidado aqui. Vou perguntar, tem 3 pessoas trabalhando aqui, como é que foi o processo de contratação delas? É terceirizado? Um é terceirizado, dois são terceirizados. Quem que é terceirizado? O Vitor e o seu Paulo. Quem que é o Vitor? É o menininho? É, e o seu Paulo. Ele é terceirizado da onde? Não, ele é terceirizado, ele trabalha assim. Ele é freelance, PJ. Isso. E ele tá com um contrato trabalhando aqui? Não tá. Tá. E quem que é o outro? Que Contra é o CLT? São Paulo, é o serralheiro. Ele é PJ também? É. E ele tá com contrato de freelance, do período que ele tá trabalhando? Não. E o outro que é CLT, você fez o processo? Com ele não fiz o processo. E qual é a probabilidade dele ficar na empresa? Eu acho que é grande. Por quê? Por causa Qual que é o perfil com ele. comportamental dele? É daquele. Personalidade. Ele vai e faz. Não, mas assim. tem um código lá do 16 personalidade. Ele é aquele que puxa pra fazer, assim, sabe? Mas ele fez o teste? Não, ele não fez o teste. Ele fez desafio antes de trabalhar? Não, ele fez um dia, antes de eu registrar ele, sim. Aí eu falei com ele, falei assim, é isso que você quer? Você quer trabalhar? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar. Tem um alinhamento de Então, expectativa dos próximos 3 meses com ele? Não fiz ainda. Mas não fiz, Judá, é aí que tá. Tem Perfeito. coisas... Não dá pra fazer do jeito que... Nós ficamos sem funcionário nenhum. Não, eu concordo. Você sabe que é sem nenhum. Então, assim, agora, inclusive o Wellington tá com um na rua, que também é freelance. Sabe? Porque a gente tem que manter aqui, porque não tem quem vá com ele lá. Tá, esse não é o problema. O problema é a gente estar abrindo um passivo para a empresa e a gente percorrendo o mesmo problema. É o mesmo problema. Se você pensar, contratando errado, jogando para dentro da empresa sem alinhamento, eles vão sair de novo. E vai ficar sempre no mesmo problema. Não vai mudar. Porque é o mesmo comportamento, a mesma atitude que vai trazer o mesmo resultado. Não, mas isso daí dá pra... Só tô esperando. Não, eu sei que dá pra resolver, porque tem. Mas aí, o que acontece? Deixa eu te explicar. Não é que não tem tempo. A gente não priorizou, já falei isso pra vocês. Mas quando teve o conflito da prioridade, vocês estão baixando a cabeça e indo com o mesmo conhecimento. E aí, quem pensa e estudou mais do que vocês fui eu e vocês não estão me acionando. Mas eu não tava aqui. Você me ligou? Você me ligou? Não, mas eu sabia onde você estava. Eu sabia na correria que você estava. Eu estava te acompanhando. Eu falei assim, cara, eu não vou incomodar o Judá com isso. Tanto que eu nem falei pra você o que tinha acontecido no dia. Eu fui falar depois, acho que 3 dias depois. Falei assim, cara, eu não vou incomodar ele agora. Deixa ele lá, a hora que ele vier aqui, assim, se eu não quisesse me incomodar, eu não tinha entrado aqui. Mas eu já falei isso pra ti. Você estava lá, né? E tem coisa que... Tu entende que isso, eu entendo você, é como você vê o mundo, mas eu não posso concordar porque eu sou a pessoa que entende o meu mundo como eu olho as coisas, entende? Entendi. E eu preciso que você acredite na forma como eu olho, Sim. porque vocês colocaram na minha mão a incumbência de como lidar, como gerir, Sim. como tomar decisão. Sim. E vocês precisam me ouvir, e me ouvir às vezes é pedir para eu falar. Pelo menos me traz o problema para eu poder falar. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Minha secretária executiva, ela tá comigo há 38 dias, tá? A pessoa que estava comigo há 3 anos e meio fez a transição para uma outra pessoa, ficou quase 5 meses ensinando. Ela saiu, entrou a Thalita. A Thalita começou a ensinar, começou a trabalhar, começou a pegar o jeito, ela falou, eu tenho que sair, teve um problema, minha filha está com um problema de saúde, eu vou ter que sair, não venho mais amanhã. E aí eu tive que contratar uma pessoa, que é a Monique, que não recebeu nenhum treinamento.
E aí a Monique, ela baixa a cabeça dela com o conhecimento que ela tem em outras empresas e ela vai fazer. E ela falou assim, Judá, eu não consegui fazer ontem, porque ontem à noite meu filho ficou doente. Eu falei, e por que você estava trabalhando ontem à noite? Ela, não, porque eu não consegui fazer no horário de trabalho. Eu falei, mas o que você está fazendo no horário de trabalho? Ela, não, eu estou resolvendo um monte de coisa. Eu falei, que coisas? Não, as pendências. Eu falei, que pendência? Ela, não, as pendências que vêm da tua vida pessoal. Ou seja, não tem como pegar em nada. Daí eu falei assim, você vai fazer o seguinte, isso foi hoje, 10 e pouco da manhã. Eu mandei para ela, eu liguei para ela, falei com ela, falei, ó, você vai me listar a sua agenda do dia. Liste a sua agenda do dia. Daí passou 1 hora, passou 1h30. Eu falei, cadê a agenda? Dela, não tive tempo de fazer agenda. Eu falei, não é para fazer mais nada a não ser a sua agenda. E não adianta, vocês precisam sair da loucuragem, ligar para mim e falar, Judá, ferrou. Saiu o Edivaldo, saiu o fulano, nós estamos com um cronograma de tal coisa. Vamos olhar aqui de forma bem simples. Vocês estão entrando 1 semana sem nenhum cronograma nos painéis. Não, mas tá ali o cronograma, tá aqui, tá feito, nós passei pro Bruno. A semana inteira? Não, a semana inteira ainda não, porque é aí que tá. Não dá pra não passar tem serviço. Tem serviço, mas eu tenho que ver como que vai andar, tá tendo que ser um dia de cada vez por enquanto. Amanhã é que tá Plaspen vai todo dia, agora, né? Inclusive os meninos estão aqui fazendo Plaspen e o Wellington tá resolvendo uns rabos e até umas 7 horas tem de volta. Mas tu não concorda que isso poderia estar à vista para vocês, para o Bruno, para o pessoal que está aí trabalhando, do que eles vão trabalhar a cada dia, para que vocês possam saber se, cara, quem que a gente precisava contratar essa semana? Sim. Porque vai aparecer amanhã uma necessidade de chamar alguém amanhã. Vai aparecer amanhã uma necessidade de botar o pessoal amanhã para fazer hora extra. E aí ninguém vai ficar. Não vai ficar, você entende? Porque a pessoa já entra na desorganização. É duro, mas é a organização que muda o jogo. Sim. Eu não estou falando que vocês não têm que trabalhar 10 horas. Eu acho que vocês têm que trabalhar até meia-noite, se for o caso. Sim, mas trabalho. Agora, tem que trabalhar naquilo que vai virar o jogo. E nesse momento, por exemplo, vocês fizeram anúncio da vaga, certo? Eu vi lá que vocês postaram lá, anúncio da vaga e tal. Deu resultado? Ainda não. Por quê? Não sei. Mas se não deu resultado e você não sabe por que a gente não deveria estar olhando para isso? Porque não precisa contratar as pessoas? Não, eu preciso contratar mais. Aí, esse momento você fala, Judá, seguinte, a gente fez o post da vaga, exatamente como você falou. A gente postou a vaga na InfoJobs, na Indeed, na Cato. Quando chega currículo, São coisas até do tipo assim, ó. Vou pegar o rapaz ali que está pintando. Judá, ele é um terceirizado que ele sabe pintar. Ele nem sabe. Não, mas vamos dar um exemplo que ele saiba pintar. Sim. Só que ele sabe melhor ainda soldar. Sim. Então a gente precisa montar um cronograma para às vezes pegar uma outra pessoa que vai trabalhar 2 horas pintando, que vai pintar o que ele pintaria em 4 e vai colocar ele para fazer serralheria o dia inteiro. Tu entende? Isso é mais vantajoso financeiramente do que colocar ele, porque aí vamos economizar uma diária de não chamar outra pessoa. Claro. Tu entende? Porque daí ali aumenta o potencial de retrabalho, aumenta a ineficiência, baixa a produtividade dele. Sim. E isso a gente, principalmente você e o Wellington, tem que colocar no papel e vocês têm que olhar para o papel e pensar nele. E se vocês estão fazendo o papel, você está me falando que você tem o cronograma da semana feito, mas estão correndo para cumprir. Certo? Sim. Que eu não vi na parede, é aquilo que eu falei. É porque é um serviço só, é Plaspen. Eu sei, mas é um serviço que tem várias etapas. Tem vários itens. A gente tem luminoso, a gente tem adesivo, a gente tem chapa de revestimento, a gente tem estrutura metálica, tem o tempo de deslocamento, de carga e descarga, montar e desmontar andaime, não tem? Não, andaime não. É só na escada? Só a escada. Tu entende? Mas tipo, tem esse time já que a gente precisaria prever. Até para saber, cara, será que o Wellington precisa realmente todos os dias estar lá? Tem outra saída? Será que a gente não pode economizar ele 3 horas, 4 horas? Então, mas precisamos questionar um cronograma. Daí, por exemplo, o que eu vi ele fazendo? Ele estava lixando, tirando a rebarba de uma letra de PVC. Qual é, de 1 a 5, a complexidade de tirar a rebarba de uma letra de PVC? Nenhuma. Se eu pedir para Ana, você já tirou alguma vez na vida? Não. Rebarba de letra de PVC? Mas você vai dar conta. Se eu pedir para Ana agora, que nunca fez isso, ir lá fazer, ela faz. Claro. Até a Ana Lívia faz. Então, tu entende que é uma complexidade 1? Zero. Não é nenhum, é zero. Aí ele tá lá fazendo. Só que ele sabe fazer um monte de outras coisas fazer mais que tiraria o Bruno daqui e o Bruno iria fazer uma tarefa nível 4. Sim.
Se for o caso, coloca esse número na tua cabeça. 1 a 5. 5 é o trabalho mais cabuloso que só o Wellington sabe fazer. 1 até a Ana Lívia faz. A Ana Lívia faz. E aí tem o 2, que é, por exemplo, às vezes fechar um arquivo. Tem o 3, que é fazer o cálculo do aproveitamento do material. Exportar de PNG para RIPar é nível 1. A Ana Lívia faz com um videozinho do YouTube. Você está entendendo a lógica? E aí isso é assim que vocês vão tomar decisão. Mas daí como que vocês vão decidir o que cada um fazer? Vocês têm que botar uma agenda e tem que colocar os dias que essas pessoas vão trabalhar e quais tarefas e períodos vocês estão prevendo para cada um. E aí você vai bater o olho e falar, caramba, tem o fulano aqui, meu Deus, mas isso aqui é uma tarefa nível 1. Sim. E eu preciso que você olhe para contratar mulher. Nossa, ó. Não vai contra, vai junto porque vai dar certo. Ó, eu vou te falar, chegaram acho que 6 ou 8 currículos de mulher. Eu falei, Senhor, mas o que essa mulherada quer trabalhar aqui? Eu ainda pensei, porque eu acho pesado pra ela. Não é pesado, gente. Meu Deus, limpar, tirar a rebarba de uma letra, aplicar um adesivo, exportar, imprimir, cortar. Montar a letra em cima do painel não tem complexidade nenhuma. Uma mulher hoje vai fazer melhor que nós homens. Sim, hoje quem faz letra pra nós são mulheres. O que eu preciso trabalhar com vocês, e aí eu venho que é um pouco de competência, mas uma boa parte de fé. Amém. É de acreditar que tipo, vocês vão se propor a aprender e executar o que eu tô falando. Sim, e nesse mas momento, é só isso que eu quero. Não, mas é o que eu tô falando agora, ó. Eu acabei de ensinar uma coisa nova, que é quando montar a agenda, e vocês têm que montar a agenda, não é para entrar uma semana sem agenda. Sim, senhor. Então, se não tem uma agenda dessa semana ainda, tem que ter. Ah, mas é com tudo terceirizado, é com freelance, é com o Wellington junto, até eu junto na produção. Você vai colocar lá, daí você vai fazer uma análise simples. Pô, eu me coloquei para fazer uma coisa aqui, que é complexidade 2, que eu tenho esse fulano que faz aqui para eu fazer uma venda, que é complexidade 5, para eu montar um orçamento, que é complexidade 5, para eu fazer uma análise de contas a pagar e a receber, que é complexidade 5. Não tá entendendo? Eu tô. É a mesma coisa que você tem que fazer, julgar as suas tarefas, as do Wellington e a de toda a equipe. Qual é a tua leitura da empresa? Se você fosse apresentar, falar da WE para outra pessoa, como é que você falaria da WE? Bom, eu dentro da comunicação visual mesmo, como eu falei, né, desde a entrevista, eu não tinha uma experiência, né? Mas mais ali na função do escritório, que é o que eu já atuei um pouco melhor, assim, eu vi uma melhora do pouco tempo que eu tô aqui. Quando eu cheguei, eu vi tudo muito assim, sabe? E agora, hoje, já deu um grande avanço. Tem muita coisa a se melhorar? Tem, mas eu vejo que já caminhou bastante. E principalmente, assim, pro lado da Cris, eu vejo que muita coisa ela já tem se aliviado, assim. E embora tem outras tantas que tem a necessidade ainda, né? Se a gente fosse fazer um plano de ação do tipo, o que precisa ser verdade nesse segundo trimestre, que você vê, assim, que ainda tá engatinhando, que ainda não é claro, que ainda, pra você, na tua leitura, tá ruim. O que você pediria para arrumar? Por exemplo, assim, ó, a visão que eu tenho geral dali onde eu tô, né? Eu vejo assim que, por exemplo, nas ordens, muita coisa já melhorou. Mas, às vezes, quando chega ali pra mim, por exemplo, quando eu vou pra fazer um lançamento, que eu já deixo ela lançada, provisionada, pra se vai receber... Já estão fazendo no MUBI ou não? Ainda não. Tá. E aí, quando chega ali, às vezes falta alguma informação ou outra, tipo, o CNPJ, coisas que pra eu fazer o cadastro é básico, entendeu? Ou um telefone que eu possa procurar no WhatsApp, algo assim. Eu acho que isso ainda tem que melhorar um pouco mais. Já em relação de bem no início, quando eu comecei, deu uma mudada, mas uma E vem muito da Cris, a maioria das OS dela, sim, né? Sim. O que eu vejo, tá? Eu tô tendo uma dificuldade com a Cris dela executar o processo da parte da contratação. Isso aí pra mim é muito claro também. E aí o que eu queria ver contigo? Se tu não conseguir assumir junto comigo isso, você teria que estudar, porque você não tem esse conhecimento. Então o conhecimento se adquire, a habilidade se desenvolve executando, mas a atitude é o que muda o jogo. Como eu falei na minha entrevista, eu não tenho problema nenhum em mudar a rota, entendeu? Mas desde que eu me encontre. Hoje, se for para eu dar um apoio, um auxílio, eu tô aí.
Agora, assim, mergulhar de cabeça nisso, agora eu acho que ainda O que não. que pra você seria mergulhar? Acho que seria o estudar, o aprender, o entender, o caminhar em cima disso, principalmente da parte de contratação, de RH, departamento pessoal, que eu tenho só o superficial, nem o superficial, acho, entendeu? Não é você assumir a gestão da contratação. A gestão vai ser feita por mim e pela Cris como meu braço aqui dentro. Mas tem etapas, microetapas ali dentro que hoje a Cris não está olhando. E quando ela não está olhando, vai cair uma bomba. Caiu a bomba, ela sai apagando incêndio. Eu entendi agora que tu falou, o que eu posso fazer é tentar e ver como que eu vou me sentir. Porque isso, querendo ou não, esses pontos já acontece, Judá. Quer ver, ó? Hoje, por exemplo, teve um rapaz, eu divulguei ontem a vaga no status do Whats, e o rapaz mandou mensagem no WhatsApp da empresa. Eu até não tinha visto, ela que viu hoje e ela respondeu. Quando eu fui abrir a conversa, que eu fui ver que era sobre a vaga, eu olhei pra ela e disse, ué, mas tu já falou pra ele que tem um serviço de adesivagem de carro, se eu não me engano, mas tu pediu o currículo pra ele? Porque, tipo, é uma das etapas, entendeu? Sim. E aí eu olhei mais em cima, ela perguntou, você teria um currículo pra me enviar, mandar alguma coisa assim? E ele pegou e disse, não tenho ainda, mas querendo eu posso mandar. E aí ela pegou e botou só, ok, mas já tinha falado do adesivo, entendeu? Então, Já tipo tava assim, fechando um ela serviço. já pulou, entendeu? Uma etapa que é o currículo. Aí eu vou precisar que você seja cagueta. Eu vou precisar que você me conte. Porque eu vou, a partir de hoje, assumir a direção financeira administrativa da empresa. Entendeu? Então você Entendi. vai responder a mim. Tá. Quando você vê que não está cumprindo esse processo, você vai trazer para mim. Se houver um desconforto, você vai trazer para mim. Eu vou te passar o meu número pessoal e se for o caso, você vai me ligar. Eu sou dono da empresa também e eu não estou aqui com paciência para poder tendo que ficar perdendo, errando. Por exemplo, você é uma pessoa boa. Você passou pelo processo seletivo, você está vestindo a camisa, está se desenvolvendo aqui. Eu não posso perder você como eu perdi o David, como eu estou perdendo, corro risco às vezes até de perder, tipo o guri ali. Aquele guri é para frente. Entendeu? Verdade. Eu gostei dele. É mas nós verdade, vamos perder mas- ele por bagunça, por zona, por falta Sim. de cultura, por falta de processo. Você entendeu? Então você vai pegar e vai caguetar mesmo. Você vai ligar para mim e falar assim, ajudar. Se conforme você pediu, eu estou aqui lutando porque eu quero também que a gente consiga passar essa fase agora, monte um time eficiente. Cara, a gente tem que ter um time aqui de 12 pessoas. E são 12 pessoas boas, que queiram trabalhar aqui, que queiram vestir a camisa e que queiram se desenvolver. Sim, Tu entendeu? entendi. Você consegue fazer isso? Tu vai se sentir desconfortável de fazer? Não, por enquanto não. A princípio, no momento que Vai acontecer. Sim. Você tem que entender que Sim. isso que já aconteceu, eu preciso saber antes, porque ela não me conta. Exato. Esse é o maior conflito, sabe? Primeiro, repara nessa entrevista que eu fiz com ela, as perguntas por trás da pergunta. Ela falou assim, tudo que a pessoa fala que não tem como tangibilizar, traduzir numa ação, numa atitude, numa atividade, você não vai conseguir fazer a leitura. Então ela falou assim, não, eu não queria imergir. O que é imergir? Não, imergir é estudar. Tá, estudar o quê? Não queria fazer. Fazer o quê? Vai perguntando até a pessoa conseguir entregar para você a raiz da tomada de decisão dela. Então aqui ela falou, não, eu não queria mexer com contratação. Eu podia falar, não, tá bom, então não vamos mexer, ok, vou ter que me virar e ter que ficar educando lá o beabá para Cristina. Não, ela pegou e falou, não, meu problema é que eu já vejo um conflito entre os sócios. E daí ela não tinha nem me contado a situação da Cris. Daí eu fui lá, fiz mais 2 perguntas, ela falou, não, é que hoje já aconteceu. Mesmo eu só checando a tarefa, a etapa do processo de contratação, já houve um desconforto e eu não queria passar por isso. Então, assim, já tenho que dar o feedback para a Cris, e além de dar o feedback para a Cris, o principal ponto que precisa aprender aqui é saber questionar a pergunta por trás da pergunta da pessoa. Todo mundo, quando a gente toma uma decisão, a gente morre de medo de ser desaprovado, de ser renegado, de ser cancelado. Então, a gente cria uma máscara. Então, eu faço uma pergunta para mascarar a minha real pergunta. Você entendeu? A real pergunta era, eu vou ter que lidar com esse tipo de comportamento deles? Não. Então eu vou fazer. Sim, então eu não vou fazer. Sacou? É uma doideira isso. Aprende isso daí que vocês vão conseguir fazer melhor gestão de pessoas. Eu posso falar mais da parte ali, né, de dentro que eu vejo, assim, porque aqui fora eu não tenho muito... Algumas coisas, né, que a gente escuta, dos meninos e tal. Mas, assim, que eu vi bastante diferença foi sobre a organização dos clientes ali, que é onde eu lido, então, tipo, com os orçamentos, com aquilo que está em aberto. Então, hoje, a gente consegue ver melhor, qual cliente que ainda não foi atendido. A gente entra ali na planilha de PRC, ou algum orçamento que ainda está aberto, ou algo que não foi enviado. Consigo ver ali, então isso, nossa, ajudou demais, né? E foi uma adaptação rápida, assim. E deixa eu ver, questão da ordem de serviço,
melhorou, tipo assim, não tá aquilo tudo, porque ainda, pra mim, falta muita informação, então... Só que eu acredito que como ainda tem esse negócio de muita saída de funcionário, o Wellington, que é o principal vendedor, né, ele faz muita coisa ainda, né, ainda tem muita coisa com ele. Então, acho que isso que acaba faltando, assim, de informação. Às vezes faz uma visita, não traz todas as informações que eu preciso, então... Aí eu tenho que ir lá, chamar o cliente, fazer algo que, tipo, precisar, já poderia vir pronto, mas de um jeito ou do outro eu tenho que fazer, então... Assim, conhecendo, né, a Cris, eu acho que ela tem muito medo da mudança e medo de, tipo assim, do novo, sabe? Assim, de algo que vai ser mais prático para ela. Então, eu acho que ela tem medo de aprender o novo. Mas depois que ela se adapta, ela vê, tipo assim, nossa, foi realmente fácil, igual daquele dia lá que até teve no episódio do orçamento e tal. Então, tipo, ela viu que realmente era mais fácil, sabe? Eu pedi pra Cristina pra gente começar a contratar mais mulher. Porque assim, tem muito trabalho aqui dentro que não precisa ser feito por homem. Sim. E quanto menos tiver homem na operação, é mais leve. Tá? Mulher, querendo ou não, ela é mais cuidadosa, ela é mais dedicada, ela é mais, né, concentrada. E tem muito trabalho aqui, por exemplo, operar uma máquina, obviamente alimentar a máquina vai ter que ser um homem, né? Por conta do peso da chapa, etc. Mas a gente tem aí, por exemplo, a operação tudo aqui dentro, a gente tem essa operação lá fora e a própria parte do PCP, parte de cronograma. Eu tentei passar para o Wellington, ele está começando a fazer, mas está longe de ser o que a empresa precisa. E isso é o que dá clareza para todo mundo. Eu sei que o Bruno, nesse momento, eu não consigo puxar ele, eu sei que ele até conseguiria, mas, cara, ele está em outro momento. Ele é um braço produtivo muito importante para a gente, entendeu? E aí eu queria saber se você poderia estudar um pouco sobre isso, eu te passo o que estudar, tu vê e a gente conversa talvez daqui, não sei se tu consegue assistir, por exemplo, uma aula de hoje até quinta de manhã que eu vou estar aí, para você ter uma ideia do que é um analista de PCP. É aquela placa ali, quanto tempo demora para fazer, para adesivar? Cada uma, tu sabe ou não? Eu acho que cada uma é rápido. Acho que 10 minutos. Então, daí você colocaria, por exemplo, ali no cronograma, ó, adesivar 8 placas, 80 minutos. Previsão de 1h30, começar às 2h e acabar às 3h30. É isso. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu pedi para a Chay emitir para mim o relatório do extrato bancário dos 3 meses de janeiro, fevereiro e março, exatamente para que eu possa fazer uma leitura do nosso fluxo de caixa, entrada, saída. Enfim, eu quero achar falha, é o objetivo. E abril vai ser o primeiro mês onde a operação vai 100% para dentro do sistema. Então, como ela vai a operação financeira para dentro do sistema, vai ter problema, vai ter lançamento errado, mas daí com o dedo no pulso aqui eu consigo puxar para mim. Então reguinha, linha a linha e ver aonde que está indo o dinheiro para poder saber se está sendo registrado da forma correta, se não está sendo misturado pessoa física com pessoa jurídica. Hã? Tá sendo? Por isso que eu vou assumir o financeiro. Cristina, Pois não. nós vamos criar um acesso meu no banco hoje. Tá. E nós vamos criar um acesso no MUBI. Tá? Para que eu possa acessar a qualquer momento, para eu poder consultar. E já chega pro teu marido lá, com o nosso sócio lá, com uma notícia bem triste que a partir de amanhã não mistura mais pessoa física e jurídica. Foram 3 meses para vocês se arrumarem nisso, não se arrumou, agora vai na força da raiva, entendeu? Aí sempre que você ficar com raiva de mim, você lembra que no final dá certo, tá bom? Tá bom. Cara, na prática eu acabei de descobrir aqui, eu fiz um levantamento de quanto que eles tiveram de retirada nos últimos 3 meses, né, que dá uma média aqui, e pra gente projetar com o salário deles, para poder ter esse lançamento, né, dentro do banco. Afinal de contas, a partir de agora não vai ter mais essa mistura da pessoa física com a jurídica, né, então eles têm que organizar a vida pessoal com com o quanto eles ganham e o dia que eles recebem, para a gente poder também coordenar o fluxo de caixa. Não pode ser simplesmente precisei, pego, né? Tá, o que acontece? Nesse exato momento a gente está fazendo a primeira conciliação bancária automática dentro do sistema
lançando os contas a pagar Nossa, achei o com máximo, o fornecedor, já vinculando ao tipo de despesa e lançando depois para Nossa, poder já pegar vou o querer extrato fazer do a banco conciliação. e unir e fazer o lançamento aqui para poder tirar o relatório depois automático. Galera, vamos encerrar por aqui o episódio. O que eu fiz no episódio hoje, né? Entrevistei os colaboradores, entendi um pouco do que aconteceu na visão deles nesse último trimestre, nesse primeiro trimestre do ano, e eu tô com acesso agora ao sistema, colocando toda a operação lá para dentro. No próximo episódio você vai ver a gente estabelecendo a meta de abril, vai ver as tretas que vão estar acontecendo no financeiro, que a gente está implantando um sistema novo, e além disso eu vou começar a colocar o dedo no pulso no contas a pagar para saber para onde que está indo o dinheiro. Pra poder frear, né? Ela ri, né? Mas... Tamo junto. Até o próximo episódio, galera. E a Cris nem chora mais, ela chorava só no começo do ano.